Profeta Daniel, capítulo número 6, nós leremos do verso 4 ao verso 11. Estamos hoje desenvolvendo a terceira ênfase da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. E a ênfase de hoje é a oração, porque Ele me amou, oro. Oro para quê? A campanha de missões traz para nós um desafio. Oro para que os que ainda não conhecem esse extraordinário amor sejam alcançados por Ele. Amém, queridos? Você tem orado por alguém que não conhece o amor de Deus como você e eu conhecemos? Você tem orado por alguém que você gostaria de ver aqui assentado numa dessas nossas cadeiras, compartilhando conosco disso que nós compartilhamos? Nós precisamos, como cristãos, como discípulos amados, orar pelas pessoas não crentes. A oração é o primeiro passo na evangelização. A oração é aquela ação que vai entrar no mundo espiritual. A oração é aquilo que vai quebrar as cadeias espirituais. A oração é que vai quebrar as correntes espirituais, vai tirar as vendas que estão nos olhos das pessoas, impedindo que elas enxerguem a graça de Jesus. Então, se você tem o desejo de levar pessoas para Jesus, primeira coisa, ore. Ore, ore e ore, porque Deus vai abrir o coração dessa pessoa. Amém, queridos? Oração é demonstração de amor. E o texto de Daniel diz assim: aí os outros ministros, capítulo 6, verso 4. E os governadores procuraram achar motivos para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto, direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Capítulo 6 de Daniel, verso número 5. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre. Verso 7. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante este tempo, olha a intenção daqueles administradores contra Daniel, se durante esse tempo, durante os 30 dias, alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Verso 8. Portanto, o rei dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulado. De acordo com a lei dos medos e dos persas, esta ordem não pode ser anulada. Verso 9. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada, no diário oficial da Babilônia. E no verso 10 a Bíblia diz, e nós encerramos até o verso 11: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, prestem atenção, meus irmãos, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes, não por mês, não por ano, não por semana. O texto diz 3 vezes por dia. Verso 11. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Oração é uma demonstração de amor. Nós oramos por aqueles que ainda não conhecem este amor, para que eles venham a conhecer.
Mas a oração, meus irmãos, acima de tudo é um processo de comunicação de mão dupla. Oração é descrita por Davi no Salmo 5, no verso 3, esta via de mão duplas. Davi diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Davi diz: de manhã eu apresento a minha oração e fico esperando. Então Davi, ele nos mostra que a oração é uma comunicação de mão dupla. Ele orava, falava com Deus, mas Davi ficava na expectativa de ouvir a voz de Deus. Orar então é conversar com Deus. Orar é mais do que falar com o Senhor. Orar é ouvir a voz do Senhor em resposta às nossas orações. 2 aspectos podem ser destacados no texto a respeito da oração. 1, nós falamos com Deus. 2, Deus fala conosco. Porque se você ora, mas você não sente, você não tem a percepção, você não tem a sensação de que Deus está falando a você, essa oração vai ser apenas um monólogo. Ou se nós oramos e não damos o tempo para Deus responder, essa oração também é um monólogo. Mas a oração, ela é um diálogo, é uma conversa. Percebamos no Salmo 5, verso 3, que Davi, ele falava, Davi, ele expressava, Davi, ele conversava com Deus, e ele não se levantava e ia para as suas funções. O final do verso 3 de Salmo número 5, Davi diz assim: e fico esperando. Meus irmãos, quanto tempo nós ficamos esperando a voz de Deus ao nosso coração durante ou após a nossa oração? Quanto tempo nós somos capazes de ficar em silêncio, depois de falarmos muito com Deus, para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo nós somos capazes de dedicar ali em silêncio contemplativo para que Deus fale conosco? Muitas vezes nós temos um hábito de oração equivocado. A gente fala, e quando Deus abre a boca para responder, nós não estamos mais lá, nós já saímos, nós já fomos atrás das nossas atividades, já fomos fazer os nossos afazeres, não deu tempo do Senhor responder a nossa oração. Por isso, queridos, oração é falar com Deus, mas é também poder ouvir a sua voz, é ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Essa verdade foi ressaltada pelo profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, invoca-me e eu te responderei. Jeremias diz, fala comigo, que eu quero falar com você. Jeremias teve essa percepção da oração, vamos falar com Deus, porque Ele também vai falar conosco, invoca-me e eu vou te responder. Quando você se coloca diante de Deus em oração, meus irmãos, basicamente existem 5 formas, 5 modelos, 5 perspectivas básicas, comuns da oração. Há quem aumente essa lista, há quem talvez reduza essa lista. Quando nós oramos, que tipos de oração nós fazemos? Nessa conversa com Deus, o que falar com o Senhor? Primeiramente, nós oramos e devemos fazê-lo em adoração. Lembra da oração do Pai Nosso que nós lemos lá no começo? A oração do Pai Nosso, ela começa nos ensinando que a oração precisa ter um tempo de adoração. Quando a oração do Pai Nosso fala assim, santificado seja o teu nome, o que nós estamos fazendo? Adorando a Deus. Então é salutar na oração que a gente comece elogiando a Deus, que a gente comece destacando os atributos de Deus, a santidade, a soberania, a onipresença, a onisciência. É salutar que a gente comece adorando a Ele, não já descarregando todos os nossos pedidos, tudo que a gente deseja. É salutar que antes de mais nada, nós adoremos ao Senhor, como Jesus nos ensinou, santificado seja o teu nome.
A oração de adoração ou de louvor é uma oração onde você fala com Deus sobre os seus atributos, exalta a sua grandeza, a sua força, a sua eternidade, o seu poder. Seria como elogiar Deus falando sobre aquilo que Ele é. Jesus disse que Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade e reconheçam a sua majestade e a sua glória. Nas suas orações, você tem adorado ao Senhor acima de tudo? Nas suas orações, você coloca um louvor, mesmo que seja num pendrive ou no seu celular, e durante essa canção, durante esse momento, ou até mesmo em silêncio, você fica ali adorando a Deus, proferindo palavras de louvor e de honra a Deus. É importante fazer isso, meus irmãos. Uma segunda maneira de nós orarmos é a confissão. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse que nós devemos orar assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Isso que é pedir perdão. E para pedir perdão nós temos que confessar o pecado. Então uma das perspectivas da oração é a confissão de pecados. A oração de confissão é o momento em que nós refletimos, arrependidos, e confessamos a Deus os nossos pecados. Quando você está orando diante do Senhor, você tem confessado os seus pecados, admitido as suas falhas, reconhecido os seus erros, pedido a Deus que Ele te dê mais santidade, que Ele possa te ajudar a vencer ainda algumas barreiras humanas, algumas situações que ainda estão impedindo a sua comunhão com Deus. Nós devemos falar com Deus, contando aquilo que nós fizemos de errado, reconhecendo que nós somos falhos, o que fazemos de errados contra nós mesmos ou contra outras pessoas, e que Deus então nos perdoe. Nós temos que confessar as nossas culpas diante do Senhor. Uma terceira maneira de nós orarmos, irmãos, é a intercessão. A intercessão é quando você pede, não por você, mas você pede por outrem, você pede por uma outra pessoa. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, eu enxergo nessa expressão uma oração de intercessão. Deus, cumpre a tua vontade na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, no meu trabalho, nos meus colegas de trabalho, nos meus familiares. A intercessão é quando você coloca as pessoas diante do Senhor. Você não olha para si, para as suas necessidades, mas você pede por alguém. Isso é interceder. Nessa oração, nós oramos não por nós, mas pelas outras pessoas. É o momento em que nós nos colocamos no lugar da outra pessoa e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Você tem intercedido pelas pessoas? Você tem clamado a Deus por elas? Tem orado pela salvação, pela saúde, pela santificação, pelo ministério, pela vida pessoal? Nós precisamos, amados, interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor. E o quarto motivo ou pedido, a quarta forma de orarmos é aí então a petição. Percebam que eu coloco a petição aqui em quarto lugar. Você adorou a Deus, você confessou os seus pecados, você intercedeu pelas pessoas e agora você vai pedir por você. E na oração do Pai Nosso, Jesus ele diz para nós orarmos: dá-nos hoje o alimento que nós precisamos, dá-nos o pão nosso. Você precisa pedir, você precisa apresentar diante de Deus as suas necessidades, as suas demandas, os seus desejos, os seus sonhos. Pedir e colocar diante de Deus o que você deseja para você, isso é petição. As petições são os seus pedidos especiais, ou por sua vida, ou por sua família. É o momento em que fala com Deus sobre os seus desejos, os desejos do seu coração. Eu imagino que a maioria do tempo das nossas orações se declina nesse motivo de petição. Estou certo, meus irmãos? O maior tempo das nossas orações é para a gente pedir. Nós somos pedintes. Nós temos muitas necessidades e a gente quer que Deus haja, e por isso a gente pede. Não é errado nós pedirmos, o problema é se nós só oramos nessa perspectiva da petição. E a última que eu encerro esse momento introdutório é a oração de gratidão.
A oração de gratidão no Pai Nosso, quando Jesus fala assim: teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Eu imagino que ali Jesus está dizendo: olha, agradeçam a Deus de todo o coração, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, mas principalmente porque o reino dele vai se estabelecer, porque a glória dele pode ser abundada sobre as nossas vidas, e nós podemos então ser tomados com a alegria do Senhor. Você tem agradecido a Deus? Quando você ora: Deus, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela mesa que sempre está servida, que não falta dinheiro, que não falta sustento. Isso é gratidão, meus irmãos. A oração de gratidão precisa também fazer parte do nosso tempo diante do Senhor. A expressão de gratidão por livramento, por uma cura ou por uma resposta das nossas orações. Então esses são 5 motivos principais, ou 5 maneiras principais de nós orarmos. Eu quero voltar para o livro de Daniel agora, nesse momento, porque o texto não é apenas um pretexto, o texto é para a gente aprender sobre ele. E eu fiz essa introdução um pouco aqui demorada sobre esses 5 formas de oração, para que quando você for orar durante a semana na sua casa, você possa colocar isso em prática. Mas agora eu quero avançar, meus irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 6, fazendo algumas considerações desse homem acerca da oração. E a primeira consideração é a seguinte: a oração, a vida de oração, forma o nosso caráter. A nossa vida de oração forja o nosso caráter. Agora, o caráter por si só, ele não gera, ele não desperta, ele não fomenta uma vida de oração. Por quê? Muitas pessoas que têm um bom caráter, que têm uma boa conduta, que são éticas, que são moralmente pessoas perfeitas, necessariamente elas não têm uma vida de oração. Então percebam que o caráter não desperta, não gera uma vida de oração. Agora, eu digo para os irmãos que uma vida de oração, quem tem uma vida de oração, naturalmente essa pessoa vai forjar um caráter mais santo, mais agradável diante do Senhor. Porque, meus irmãos, não há como nós passarmos tempo na presença de Deus, não há como nós gastarmos tempo diante do Senhor, não há como nós investirmos na presença do Pai, sem que o Pai, Ele molde a nossa mente, o nosso coração e o nosso caráter. Então, quem desenvolve vida de oração, naturalmente, com o passar do tempo, o caráter dessa pessoa vai ser um caráter mais perfeito. Daniel, ele nos ensina isso aqui neste texto, o verso 4 e o verso 5, os outros ministros e os outros governadores procuraram achar um motivo de acusar Daniel da sua administração e não encontraram nada. Isso é caráter. Se alguém fosse investigar a sua vida, no seu trabalho, ele ia encontrar algum erro, alguma coisa que você fez de errado? Se as pessoas fossem examinar a sua vida, fazer um pente fino, encontrariam alguma falha, algum defeito? Isso tem a ver com caráter. Aqueles outros governadores queriam acusar Daniel de uma má administração, mas eles fizeram uma varredura e não encontraram nada. Daniel era um homem de caráter. Por que ele era um homem de caráter? Porque ele tinha uma vida de oração. Percebam o verso número 5, ou o final ainda do verso 4, perdão. Daniel era honesto, Daniel era direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. O que é isso, meus irmãos? Caráter. O homem e a mulher que ora e passa tempo diante de Deus, tem o seu caráter forjado pelo Espírito Santo. O homem e a mulher que gasta tempo diante de Deus, Deus forja, molda o caráter perfeito, santo deste homem e desta mulher. Quando nós desenvolvemos esse momento diante do Senhor, nós temos o caráter transformado. Verso número 5, então eles disseram uns aos outros: nós nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Aí você pode se perguntar assim: bom, então Daniel era falho na sua religião? Não.
Daniel não tinha uma falha moral, não tinha falha de caráter, mas ele também não tinha nenhuma falha diante do Senhor, porque a vida dele diante de Deus também era perfeita, tal qual a sua administração diante dos homens. Daniel, ele tinha um caráter ilibado, porque ele tinha uma vida de oração. Se você quer ter um caráter perfeito, santo, que agrada a Deus, comece a desenvolver mais a sua vida de oração. A atitude de oração de Daniel revela muito de quem ele era como pessoa. A nossa vida, a nossa atitude de oração revela quem nós somos como pessoas, como seres humanos. Um jovem perfeito, não só fisicamente, mas no caráter e na sua moral e na sua santidade. As credenciais de Daniel já começam a ser descritas no verso 4, aqui, e também no capítulo 1, no verso 4. Daniel era inteligente. Se você está com a sua Bíblia aí em mãos, abra ela no capítulo 1, no versículo 4. Antes de Daniel ir para a Babilônia, ele já tinha um caráter ilibado. Todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito, deveriam ser inteligentes, instruídos e serem capazes de servir no palácio. Precisavam aprender a língua e a estudar os escritos babilônicos. Então, jovem, quero deixar uma palavra para você agora. As credenciais de Daniel já começavam desde a sua tenra juventude. Inteligente, instruído, capaz de servir, aprendiz e estudioso. E aqui, neste ponto, muitos jovens modernos, muitos jovens de hoje já seriam reprovados. O vestibular da vida não os aprovaria, porque não tem essas qualificações. Mas a característica principal de Daniel está descrita no verso 8 do capítulo 1. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso ele foi falar com Aspenaz, que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Perceba que Daniel tinha uma vida, uma moral e um caráter ilibado, mas ele já tinha uma perspectiva de uma vida diante de Deus de igual forma ilibado. Ele resolve não ficar impuro com a comida e com a bebida do rei. Eu fiquei pensando, o que seria isso hoje para nós, ou principalmente para a juventude? Seria como você ser obrigado a ir numa balada, mas não beber, não fumar, não beijar na boca, só tomar água com gás. Daniel estava na Babilônia. Ele tinha que ser treinado, capacitado para ser um dos líderes, alguém que fosse usado pelo imperador. Mas ao chegar lá, ele diz não para tudo aquilo que o imperador lhe ofereceu. Isso é caráter, meus irmãos. Isso é vida com Deus. Isso é santidade. Isso é fruto de uma vida de oração. Qual a consequência das escolhas de Daniel? O resultado é descrito no verso 17 ao verso número 20 do capítulo número 1 de Daniel. E você está com a sua Bíblia aberta, então vamos ler o texto. Porque é melhor que a Bíblia fale a você do que eu fale a você. Qual foi a consequência dessa atitude de Daniel? Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos das ciências dos babilônicos, mas Daniel deu também a ele o dom de explicar visões e sonhos. Percebam, meus irmãos, que isso aqui depois lá na frente vai ser fundamental para a vida de Daniel. No fim dos 3 anos do preparo do rei Nabucodonosor, Aspenaz levou todos os jovens para a presença do rei. E este foi falar com eles. Entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Verso número 20, todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e os adivinhos de toda a Babilônia. Uma decisão de não corromper o seu caráter, uma decisão de não corromper a vida com Deus, uma decisão de manter aquela vida de oração, dá para esses jovens um futuro promissor e fenomenal. Se você, jovem, quer prosperar na sua vida pessoal, profissional, Daniel dá a receita para você. E não é só uma receita de dieta, é uma receita de uma vida diante do Senhor.
Aqueles homens foram os mais sábios, mais inteligentes de todo o governo da Babilônia. Vemos então que Deus os colocou numa posição de destaque e que a vida de oração de Daniel não começa quando ele recebe lá diante do capítulo 6 aquela ameaça de morte. Eu quero que você preste atenção aqui, meu amado. A vida de oração de Daniel não começa quando o decreto do rei é assinado e ele então agora é levado para ser jogado nas covas dos leões. A vida de oração de Daniel começa no capítulo 2, no verso 16, até o verso 19. O primeiro sonho que Daniel interpreta de Nabucodonosor. Ninguém conseguia interpretar o sonho do capítulo 2. O rei decreta que todos os sábios seriam mortos, e em todos os sábios inclui-se Daniel e seus amigos também. E quando eles são notificados de que o rei mataria todos os sábios, e eles também seriam mortos. Daniel no capítulo 2, no verso 16, fala assim, ou a Bíblia diz: então Daniel foi falar com o rei, este concordou em esperar, note irmãos esse detalhe, esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Lhes pergunto, o que Daniel fez nesse tempo que o rei deu? O que Daniel fez nesse tempo? Verso 17, depois Daniel foi para casa, contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que, aqui está, Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e mostrasse o que aquele sonho misterioso deveria ser. E naquela noite Daniel ora e Deus dá a revelação dos sonhos. Eles não morrem, os outros sábios também não morrem, e Daniel confirma o seu caráter e a sua vida diante de Deus. A vida de oração de Daniel não começa no capítulo 6, quando ele se vê às vias de ser lançado na cova dos leões. Já começa a ser descrita aqui no capítulo 2, ou já vem antes, vem da sua casa, vem do seu berço, vem da sua cidade natal. Daniel já tinha um hábito de orar diante do Senhor. Daniel era um homem de oração. O fato de os ministros não achar motivo para acusar Daniel, demonstra que ele era um homem de caráter ilibado, honesto e direito. Mas agora eu quero que você grave, irmãos, essa frase no seu coração. Quando de fato nós oramos, a consciência do pecado é despertada e assim consertamos os nossos erros. E aí nosso caráter muda. A falta de oração cauteriza a nossa consciência de tal forma que o caráter fica afetado e comprometido e dúbio e falho diante de Deus e diante dos homens. Por isso eu afirmo que a vida de oração, ela forma o nosso caráter. Segundo lugar, a vida de oração gera segurança diante de Deus. Olha o verso 10 do capítulo 6 de Daniel. Você está com a sua Bíblia em mãos? Veja o verso 10. A vida de oração gera segurança. E aqui, meus irmãos, esse relato de Daniel é fantástico. É fenomenal, extraordinário. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, olha, irmãos, como que isso é fantástico. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou. Quando Daniel soube do decreto de que se qualquer pessoa durante um mês orasse a não ser ao imperador, ou orasse para qualquer outro Deus, seria jogado na cova dos leões. Daniel recebe essa notícia, e esse relato aqui, meus irmãos, para mim ele é fantástico. Ele volta para casa, ele sobe no quarto de cima, no terraço, ele abre a janela que dava para Jerusalém, ele se ajoelha, ele ora, dando graças ao seu Deus. E aí o texto diz assim: e ele costumava fazer isso
3 vezes por dia. Então, o que Daniel faz diante da ameaça do rei? Nada de diferente daquilo que ele tinha o hábito e o costume de fazer. O que Daniel faz diante da iminência de poder ser lançado na cova dos leões? Nada de diferente. Ele ora como ele estava habituado a fazer. E é por isso, meus irmãos, que eu digo que a vida de oração gera segurança. Esse relato de Daniel voltando para casa, subindo no quarto, abrindo as janelas, se ajoelhando, orando e agradecendo a Deus, irmãos, isso para mim transparece nada mais, nada menos do que segurança, do que confiança, do que convicção, de que certeza. Ele tinha convicção e segurança no Deus a quem ele servia. Daniel, ele nos ensina a necessidade de nós termos segurança na nossa relação com Deus, segurança na nossa vida espiritual diante do Senhor. Daniel, ele não faz nada de diferente a não ser orar. E o verso seguinte fala que quando os inimigos, verso 11, foram juntos para a casa dele, ou foram até a casa dele, não foram juntos com Daniel, mas os outros foram juntos. Verso 11, os inimigos de Daniel foram juntos até a casa e o encontraram. Fazendo o quê? Orando. O encontraram em oração. A quem que Daniel estava orando? Ao seu Deus. Daniel não titubeou diante da ameaça. Ele não mudou a sua vida diante do Senhor. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, como ele fazia, e naturalmente não orava por nenhum outro Deus, muito menos para o imperador. Ele orava ao Deus dos céus. Por quê? Porque ele tinha segurança. Aprendemos com Daniel que ter uma vida de oração é não se apavorar diante dos problemas. Amém, queridos? Quem tem vida de oração não se apavora diante dos problemas. O que Daniel não podia fazer, o que ele podia fazer diante daquela situação? Quais as alternativas de Daniel? Pensa um pouquinho, meu irmão. Quais as alternativas de Daniel diante daquela situação? Eu dou para vocês aqui algumas alternativas. Primeiro, ficar sem orar até passar o decreto. Era só 30 dias, ele podia fazer isso. Segunda, ele podia orar às escondidas para que não fosse descoberto, mas não, ele vai para a casa dele. Todo mundo sabia o endereço de Daniel, e tanto que os inimigos vão para casa e encontram ele lá orando. Então ele não se esconde. O que mais que ele podia fazer? Ele podia ir falar com o rei, na tentativa de anular o decreto, mas ele não faz isso. Ele podia ainda se aliar aos demais governadores e corromper o seu caráter, mas ele também não faz isso. Ele estava seguro. Então ele faz aquilo que ele estava habituado a fazer. Amados, nenhuma alternativa dessas que eu disse aos irmãos, e nem aquela que você pode ter pensado. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Então ele não muda a sua vida. Quando nós vemos cristãos desesperados, aflitos, afoitos, ante uma situação adversa, isso pode ser um indício da ausência de uma vida de oração. Quando alguém fica muito desesperado por um problema, por uma situação, por algo adverso, isso, meus irmãos, pode ser um indício da falta de oração. Porque quem ora confia, amém? Quem confia descansa no Senhor, amém? E quem descansa no Senhor não se apavora. Quem descansa no Senhor está tranquilo, está seguro. A mesma confiança de Daniel nós vemos nos seus 3 amigos, lá no capítulo 3, no verso 16 ao verso 18. E você pode acompanhar essa leitura do capítulo 3, verso 16 ao verso 18. Quando você vê cristãos desesperados por oração, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, fulano, ora por mim. Quando a pessoa ora para todos os santos, esse desespero é reflexo de falta de uma vida de oração e de confiança. Mas olha o capítulo 3, verso 16 de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei.
Esses 3 jovens agora estavam na iminência de ser lançados numa fornalha e serem queimados vivos, porque eles não se ajoelharam em adoração à estátua que o rei havia erguido. Então eles não cederam à adoração à estátua, e por isso agora eles estão diante do imperador, tendo que dar explicação por que eles não se ajoelharam. E o imperador os questiona e diz: olha, se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser jogados na fornalha, vão ser queimados vivos. E olha o que eles responderam, verso número 16: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem nós adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Mesmo que o verso 18 não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. O que é isso, meus irmãos? Segurança. Aqueles jovens estavam dispostos a morrer queimados, a adorar a estátua, ou a se tornar idólatras, ou corromper o seu caráter diante da santidade de Deus. Isso é confiança. E eu termino a minha palavra voltando ao capítulo 2, verso 16 ao verso 19, para enfatizar, queridos, que a vida de oração pode salvar os perdidos. A vida de oração pode salvar almas que estão perdidas. Verso 16 do capítulo 2, quando Daniel foi falar com o rei, concordou em esperar. É o contexto onde os sábios poderiam todos ser mortos, se o sonho não fosse adivinhado e nem a sua interpretação dada. Notemos que o rei não estava pedindo só a interpretação dos sonhos. O rei estava pedindo que a pessoa dissesse o que ele tinha sonhado e o que isso significava. Imagina alguém chegar para você e falar assim: olha, adivinha o que eu sonhei e explica aquilo que eu sonhei. Meus irmãos, impossível. E é isso que os outros sábios argumentaram com o rei: rei, não há ninguém que possa adivinhar o que o Senhor sonhou e dar a interpretação. Os sábios estavam tentando que o rei dissesse o sonho, porque aí eles podiam inventar uma interpretação. Mas o Nabucodonosor era esperto, falou: não, vocês digam o que eu sonhei e me deem a interpretação, caso contrário todos vão ser mortos. E aí Daniel entra na história, como nós já lemos o texto, pede um tempo, ele vai, ora, Deus dá a revelação do sonho e a interpretação, e aí todos são salvos. Então a vida de oração salva perdidos. Notem que a oração de Daniel e de seus amigos não salvou apenas a vida deles, mas salvou a vida de todos os outros sábios da Babilônia. Quando se trata, meus irmãos, de vida ou morte, desses sábios, Daniel reuniu seus amigos, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, levando eles a orar. Quando se trata da questão de vida ou morte, no nosso caso, vida ou morte eterna para aqueles que perecem, nossa primeira postura deve ser a de buscar a misericórdia do Senhor em oração. Nós chegamos de Curitiba na quinta noite, tivemos ótimas notícias, meus irmãos, ótimas, maravilhosas notícias da Alice. Ela está muito bem, os exames estão bons, ela está ótima clinicamente, os exames mostram isso. Tanto que ela não está com mais nenhuma medicação, ela já pode tomar sol. Então chegamos na quinta noite com ótimas notícias. Mas na sexta de manhã veio uma mensagem que um primo faleceu, com a minha idade, 40 e alguns, né? Jovem, faleceu. E a gente pensa assim: é jovem, tem a vida inteira pela frente, mas quem sabe quando as pessoas ao nosso redor serão recolhidas. E Deus vai nos cobrar dessas pessoas que morrem, sem nós levarmos a mensagem para elas. Por isso, queridos, devemos orar, porque Jesus orou pelos perdidos, João 17, 20. Devemos orar porque a palavra de Deus nos manda orar pelos perdidos, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Devemos orar porque deixar de orar por pessoas é pecado, 1 Samuel 12, 23. E devemos orar porque a oração pode mover os céus, Daniel 9, 23. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Continua ministrando aos nossos corações, que nós possamos desenvolver vida de oração, para que o nosso caráter seja moldado e aperfeiçoado,
para que a nossa confiança no Senhor seja cada vez mais restabelecida, confirmada. E nós devemos orar, porque a oração pode salvar vidas daqueles que ainda não te conhecem. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.